Olá, meus irmãos, meus amigos, falando do apóstolo Paulo, quem não conhece sua história, né? Eu quero ler aqui um verso no capítulo 9 e mostrar que missões fervia no coração de Paulo. Ah, que missionário maravilhoso! E a ousadia que aquele homem tinha, a coragem, a determinação de levar a mensagem do Senhor. Vamos ler esse verso, capítulo 9, verso de número 20, para introduzir a mensagem. Diz assim, ó. Logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. Que este é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma, no próprio livro de Atos, que ele era seguidor de uma seita chamada os fariseus. Ele tinha ódio para com aqueles que seguiam a Cristo. Ele queria matar todos os cristãos. E ele pediu carta e ordem ao poder maior. E esse poder determinou a ele a carta para que ele matasse todos os cristãos que ele encontrasse pela frente. E assim Paulo fez. Aquele ódio no seu coração, aquela raiva dos crentes. E ele saiu determinado a matar todos que encontrassem pela frente. Foi o apóstolo Paulo que participou lá no apedrejamento de Estevão, lá em Atos 7. A Bíblia diz que lançaram a capa aos pés de Saulo. Ali estava ele. Ele ficava feliz quando um crente era apedrejado. Nós vamos ver nas próximas que ele também foi apedrejado, pagou um preço por isso. Mas aqui no capítulo 9 nós encontramos essa história que ele saiu para matar os crentes. Olha só o versículo de 9, capítulo 9, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, os cristãos, quer homens, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo pediu autorização para eliminar os crentes da face da terra. E assim ele saiu determinado. Só que ele não sabia quem ele iria encontrar pela frente. Jesus não enviou ninguém para evangelizar Paulo. Jesus foi pessoalmente ao encontro de Paulo. E nesse caminho onde Paulo fluía aquele ódio de dentro de si, aquela raiva contra os crentes, quem que Paulo encontra? O Senhor Jesus Cristo. Logo de imediato Paulo caiu do seu cavalo. É assim, irmãos, que acontece com todos que desafiam o Senhor, que todos que odeiam o povo de Deus. Logo caiu do seu cavalo e ali uma voz soou. Vamos ver o texto? Como é maravilhosa essa passagem. Versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém persegue um servo do Senhor, quando alguém persegue um crente verdadeiro, um cristão, ele está perseguindo o Senhor Jesus Cristo. E eu dou um conselho: não é bom perseguir Jesus Cristo. O seu fim será trágico. Tome cuidado. Ou se arrepende, ou terá um fim trágico. Todos, ninguém pode vencer o Mestre Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus olha para ele e diz: por que me persegues? Se você persegue um servo do Senhor, você está perseguindo Jesus. Se você persegue um pastor sério que está servindo a Deus, você está perseguindo Jesus Cristo. O seu fim, você está preparando a sua própria cova. Não faça isso. Se dobre diante do Senhor, seja humilde, escute a voz de Deus. Jesus falou com aquele homem, Paulo, e ele caído do cavalo, aquele resplendor. Por que me persegues? Olha que interessante, o versículo de número 5. Paulo responde, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti resistir aos meus servos a verdade, duro é para ti relutar
contra a verdade, Paulo. Desperta, acorda. Naquele instante, Paulo despertou. Naquele instante, Paulo percebeu que a vida dele estava no caminho errado. Naquele instante, Paulo percebeu a verdade. Como está a tua vida? Você está no caminho certo, seguindo Jesus Cristo? Ou você está no caminho errado, perseguindo? Paulo matava em nome de uma religião. As Torres Gêmeas dos Estados Unidos, há 2011, 10 anos atrás, elas foram derrubadas em nome de uma religião, em nome de um Deus. Religião mata, cristianismo traz vida. Religião destrói, religião é confusão, cristianismo é a paz verdadeira, cristianismo é a salvação, cristianismo é a verdade. Religião é a mentira de Satanás propagada aos ouvidos daqueles que não querem a verdade. Paulo era um religioso, agora ele tornou-se um cristão, um servo do Senhor. Naquele instante, Paulo pergunta ao Senhor: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? No versículo, ainda no verso de número 6, diz assim, ó: e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor a resposta de Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Primeira coisa que Paulo fez agora: obedecer. Missões é obediência. Missões é obedecer às ordens do Mestre. Missões é obedecer ao ID. Missões é crucificar a carne, a nossa vontade, e deixar a vontade de Deus prevalecer no nosso ser. Paulo, de imediato, ele agora tornou-se um servo obediente. E ele foi até a cidade. Ali encontrou um homem, um profeta, um servo de Deus chamado Ananias. E a ordem queria encontrar esse homem. Quando encontrou esse homem, Ananias disse: Senhor Jesus. Ananias era um servo de Deus. Senhor Jesus, esse homem que chegou na minha casa, ele é um perseguidor, ele mata os crentes, ele é um homem mau. Senhor, por que ele vem até mim? E Jesus responde: ele era um homem mau. Ele agora me conheceu, ele foi transformado. E ele agora vai padecer muito pelo meu nome. Missões é obedecer, missões também é padecer. Veja o verso de número 16, 9:16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo, daqui para frente, ele começa uma vida maravilhosa. Ele padeceu muito, mas cada sofrimento de Paulo, numa das suas cartas ele diz: não me interrompas, porque eu trago as marcas de Cristo. Paulo foi chicoteado, Paulo apanhou, Paulo sofreu. Logo no início da carreira dele aqui, ó, ele se esmerava. Por quê? Porque ele era um perseguidor. As pessoas olhavam, este homem falava mal de Jesus e agora está pregando sobre esse Jesus que é o Salvador. Missões começou a fluir no coração de Paulo, fervia de tal maneira que ele diz: eu gastei muito tempo, perdi tempo na minha vida, eu era um religioso, corrupto, cruel, e eu agora tenho que usar desse tempo. O que você tem feito na tua vida desde o dia da tua conversão? Quantas almas tu já ganhou? Quantas vidas você já apresentou o plano redentor? Quantos missionários você já ajudou naqueles lugares que você não pode ir? Quantas crianças na tua igreja tu ensinou missões? Assim foi a vida de Paulo. Daqui para frente agora, muito sofrimento, vai padecer muito. Ele tinha que pagar parte do que ele fez contra os crentes, mas era um sofrimento maravilhoso. E Paulo tornou-se o maior missionário da história. Não vai haver outro igual, não tem como. Paulo mudou a vida de muita gente. Paulo mudou a vida de muitos países, cidades, bairros, cidades, estados e países, sozinho, ele, Deus. Claro, tinha os seus
companheiros, Silas, Timóteo, tinha muitos que andaram junto com ele. Mas era a fé de Paulo. Ele mudou vidas, porque ele confiou no Senhor. Missões é obedecer, missões é padecer, missões é ir aos lugares que ninguém quer ir. Pense nisso. A fé de Paulo, o desejo de fazer missões fluía no seu coração. Qual sua decisão? Qual decisão você vai tomar? Vamos servir ao Senhor. Resta pouco tempo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento, pela tua preciosa e poderosa palavra. Senhor Jesus, não podemos ser igual Paulo. Ele era um servo fiel. Nós somos miseráveis pecadores. Mas usa-nos, ó Deus, de alguma maneira. Desperta no nosso coração, Deus, o desejo e a vontade de te servir mais e mais. Precisamos muito de Ti, Pai. Ajuda-nos. Que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos para alcançar muitas almas que ainda não Te conhecem. Que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos para alcançar os nossos familiares. Salva eles, ó Deus. E a cada lar, Deus, que tem assistido essas mensagens, ouvido as pessoas, que a Tua bênção esteja ali e que o Teu nome seja engrandecido. Eu te faço essa oração no nome e no poder do sangue precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.